Olá, pessoal! Aqui estou eu, Tatiana Deno, com mais um episódio expresso do Café Crime e Chocolate. Porque às vezes um crime curto também pode causar um impacto amargo e duradouro. Só lembrando, embora resumido, esse episódio ainda conta com descrições que podem desencadear gatilhos emocionais a alguns ouvintes, principalmente aos sensíveis a conteúdos mórbidos. Portanto, ouça com discrição e responsabilidade. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos. Meses atrás, eu comecei a pesquisar mais detalhadamente a árvore genealógica da minha família, com a ajuda de um desses testes de DNA. Eu sempre achei que minha ascendência fosse espanhola, italiana e portuguesa, mas o resultado mostrou que, de portuguesa a italiana, eu não tenho quase nada. No entanto, meu DNA carrega uma porcentagem um tanto quanto considerável de etnia eslava da Península Balcânica, mais precisamente da região da Eslovênia e da Sérvia. Fuçando, então, nos documentos migratórios que esse site do laboratório disponibiliza, eu descobri que uma das minhas tetravós era eslava e, na verdade, meu lado italiano da família também veio dela quando casou-se com o meu tetravô italiano, indo morar em Treviso, onde a história de parte da minha família começa. Isso, então, despertou em mim a vontade de conhecer mais sobre a história da região de onde essa tetravó veio. E vocês sabem como eu, Tatiana, pesquiso histórias, né? Investigando crimes. Então foi assim que eu dei de cara com uma outra vovozinha, não a minha tetravó, graças a Deus, mas uma que eu tenho certeza que vocês ouvintes vão adorar conhecer. Seu nome? Vovó Ana. Então, bora passar esse café e viajar no tempo comigo para conhecer essa vovozinha. Aniuka Draxin, ou Ana Draxin, como também era chamada, dizia ter nascido em 1836 na atual Romênia, que antes fazia parte do Império Austríaco, embora seu registro de nascimento mencionasse o ano 1838. Ela vinha de uma família afluente e, quando era ainda criança, eles todos se mudaram para o distrito de Banat, na Sérvia. Seu pai era um rico pecuarista, algo que dava muito dinheiro na virada do século, e Ana, numa época em que pouquíssimas mulheres recebiam educação, tinha o privilégio de frequentar uma escola particular onde muitas meninas de famílias ricas estudavam. Ana aprendeu a falar e escrever em 5 idiomas e, apesar de se sair muito bem academicamente, muito mesmo, ela tinha um interesse maior mesmo em biologia e química. Inclusive, dizia que um dia gostaria de se tornar uma curandeira ou farmacêutica. Embora revoluções estivessem se espalhando pelos impérios europeus na segunda metade do século XIX, Ana escapou do caos vivendo uma infância e adolescência agradável, aconchegante e segura. Acontece que ela pode ter saído ilesa dos levantes de uma Europa em chamas, mas não escapou ilesa do estrago que um homem errado pode causar na vida de uma mulher. Aos 20 anos de idade, Ana conheceu um jovem soldado austríaco e se apaixonou perdidamente. Como naquela época a expectativa de vida era mais baixa, casar-se cedo era parte de um ciclo de vida acelerado. Além disso, regiões mais rurais e patriarcais eram fortemente influenciadas pelas tradições religiosas, onde o casamento precoce era visto como norma e garantia de honra familiar. A faixa etária das noivas era algo em torno de 17 e 18 anos. Aos 20, Ana já estava meio que ansiosa para sair da casa dos pais, construir sua própria família e trazer ao mundo meia dúzia de filhos, como era normal na época. Ela sabia que tinha um belo dote, então acreditou que o sonho, tirado de um conto de fadas, estava prestes a se realizar com o soldado. Só que, infelizmente, quando a decepção bateu em sua porta, Ana abriu de corpo e alma. O ideal e o esperado naquela época era que Ana se resguardasse intimamente para o casamento. Porém, a jovem não conseguiu resistir à sedução do soldado austríaco e resolveu adiantar a noite de núpcias, antes mesmo de conseguir dele um mínimo de comprometimento. Para ela, aquilo era um ato de confiança e paixão mesmo. Só que, em troca,
Ana recebeu de seu amado nada além de um tchau, seguido de um diagnóstico de sífilis. Naquela época, antes da penicilina, a sífilis era uma sentença incerta. Tratada com mercúrio e iodeto de potássio, a cura parecia tão cruel quanto a doença. E, para muitas mulheres, o silêncio e a vergonha eram o único remédio acessível. O evento deixou uma marca tão grande na psique de Ana que ela passou a odiar homens e evitar pessoas, tornando-se reclusa em seu próprio lar, onde ela passava o dia lendo e estudando. Diante da situação, seu pai lhe arranjou um casamento. O noivo, chamado Sr. Pistov, era 20 anos mais velho, mas possuía muitas terras e podia proporcionar a Ana muito conforto e segurança. Apesar de não se sentir perdidamente apaixonada, Ana vivenciou por anos uma relação harmoniosa. Os dois tiveram 11 filhos, dos quais apenas um sobreviveu até a idade adulta. Ana sofreu demais com a perda de cada filho, perdas que não sabemos se eram relacionadas ou não ao seu diagnóstico prévio de sífilis. Seu casamento durou 20 anos e terminou com o falecimento do Sr. Pistov aos 60 anos de idade. A esse ponto, o único filho sobrevivente do casal já trabalhava e Ana ficava muito tempo sozinha em casa. De fato, numa fazenda enorme e com tanta terra fértil e tempo nas mangas, Ana, com pouco mais de 40 anos de idade, logo arranjou um hobby. Em uma ala de sua casa, ela reacendeu seu antigo interesse por medicina e química. Como falava 5 idiomas, ela começou a buscar por livros já há muito tempo escondidos em bibliotecas da região e pôde aprimorar seus conhecimentos farmacológicos, se tornando uma notável herbalista e curandeira. Não demorou para que as esposas de fazendeiros de toda a Sérvia começassem a procurar Ana com a intenção de curar doenças de seus familiares. A cada cliente que ela atendia, sua fama na região aumentava e, como sabia cobrar bem pelo serviço, Ana, que já tinha uma boa condição financeira, passou a viver ainda melhor. Ela desenvolvia xaropes, pomadas, unções e misturas de ervas para chás com propriedades medicinais com as ervas que ela plantava em seu grande pedaço de terra. Porém, o que a fazia tão famosa na área e tão procurada não eram apenas as receitas dos remédios, mas também a magia envolvida. Os produtos de Ana vinham acompanhados de todo um ritual que às vezes ela fazia com pequenas rezas, outras vezes com fumaça ou badalar de sinos como forma de consagração. E a técnica devia mesmo funcionar, pois Ana estava sempre ocupada e não tinha tempo de se entediar. Ao que os anos foram se passando e Ana foi envelhecendo, os clientes começaram a se referir a ela como Vovó Ana, a bruxa, a alquimista que fazia poções quase que milagrosas. Uma das receitas mais procuradas pelos seus clientes por volta de 1880 era um chá que causava uma doença de pele temporária muito solicitada por rapazes que queriam fingir doenças para evitar o recrutamento militar. Como este era considerado o verdadeiro livramento da época, Vovó Ana ganhava muito bem por estas misturas, principalmente quando filhos de grandes latifundiários temiam a farda. Entusiasmada com o status e dinheiro que vinha conquistando, Vovó Ana, aos 80 anos, resolveu expandir seus negócios com uma linha mais diversa de produtos e passou a incluir em seu catálogo certas fórmulas que, embora discretas, carregavam intenções um pouco mais sombrias. Chamados de água mágica e poção do amor, os novos elixires de Vovó Ana continham pequenas doses de arsênico e toxinas vegetais difíceis de detectar. Sua clientela era em maior parte composta por mulheres com problemas conjugais. Elas davam uma dose dessa água mágica aos maridos e eles geralmente morriam depois de 6 a 8 dias. Tempo bastante para ninguém desconfiar, ainda mais se o marido estivesse viajando. Isso que dá comer porcaria na estrada, não é? Quando uma esposa, pronta para se tornar viúva, procurava a Vovó Ana e lhe contava os problemas que tinha com o marido, Vovó Ana escutava com atenção e perguntava: "Minha filha,
qual é o peso desse problema, se referindo ao peso corporal do marido. Dessa forma, ela era capaz de dosar as poções com maior precisão. Quando entregava a poção na mão de sua cliente, vovó Ana se despedia dizendo: seu problema acaba em 1 mês. Ou, seu problema só vai durar mais 1 semana. Com a água mágica, a idosa passou a ganhar mais dinheiro ainda. Ela cobrava algo em torno de 210 mil dinários jugoslavos por cada poção. Para se ter uma ideia de poder de compra, de acordo com o site estatisticashistorias.org, com o valor médio de uma poção, vovó Ana era capaz de comprar 30 casacos de pele ou um carro modelo Ford T, até pequenos pedaços de terras. Nunca ficou claro se as clientes que buscavam vovó Ana estavam todas cientes de que ela colocava veneno nas poções. Mais para frente, algumas viriam dizer que a procuravam porque ela era uma bruxa e seu poder sobrenatural sob os vidrinhos de água mágica faziam algo justo acontecer com o dito cujo. Digamos que elas adiantavam um pouco a visita da tal Dona Morte. As vítimas de vovó Ana eram geralmente homens jovens e saudáveis que não teriam por que receber tal visita antecipada se não fosse pela sua magia. Mesmo assim, autópsias nunca eram solicitadas, nem investigações iniciadas, porque era sempre alguém da própria família do morto que tinha encomendado a poção. O seu laboratório em casa estava indo tão bem que, em 1920, a natureza empreendedora da vovó de 82 anos resolveu dar mais um passo adiante nos negócios. A esse ponto, seu único filho já morava nos Estados Unidos, onde atuava como comerciante. Então ela tinha todo o tempo do mundo, espaço e liberdade para expandir. Ana contratou uma agente, uma espécie de representante comercial, uma executiva de contas, chamada Lyubina Malenkov, para lhe ajudar a localizar clientes novas e as levá-las até sua casa. Lyubina, por sua vez, contratou outras associadas para trabalhar para ela. Então, se a gente for parar para pensar, sem querer a vovó Ana inventou o esquema de pirâmide. Essas associadas percorriam as aldeias de Banat em busca de discórdia e doenças. As famosas fofoqueiras de bairro, mas com segundas intenções. Elas eram senhoras simpáticas, boas ouvintes e sempre vinham com o mesmo conselho: a água do diabo. A água do diabo tinha a mesma fórmula da versão anterior, a água mágica. O produto só mudou de nome para atingir com mais eficácia o público-alvo. O que prova que, além de química, poliglota, empreendedora e idealizadora do esquema de pirâmide, vovó Ana era também uma boa publicitária. A notícia se espalhou por Banat até os cantos mais remotos da região, e pessoas vinham de todos os lugares em busca de conselhos. Dona Ana tratava pessoas com insanidade, demência e outras doenças. E, dependendo da avaliação, tentava extrair o máximo de dinheiro possível da clientela. Seu sucesso como meio bruxa, meio serial killer ultrapassou cidades e até países da Península Balcânica, chegando ao fim somente em janeiro de 1924, quando Ana vendeu sua água do diabo por uma cliente chamada Stana Mumirov. Stana não aguentava mais seu marido alcoólatra Lazar Ludowski, que adoeceu repentinamente após tomar a poção e morreu poucos dias depois. Stana, que já estava com um casinho arranjado com outro homem, se casou novamente em questão de dias. E logo após o casamento, o tio desse seu segundo marido morreu de forma muito semelhante ao marido dela. Vale dizer que tanto o falecido marido de Stana e o tio do marido atual tinham bastante posses, tornando o novo casal rico da noite para o dia. Quando a polícia apareceu para investigar Stana, ela se fez de inocente, dizendo que não havia feito nada, tinha apenas comprado um remedinho da vovó Ana. Um detalhe: Stana não foi a única em sua família que comprou tal remedinho da vovó. Seu irmão, Sima, também tinha comprado a poção e feito sua sobrinha adolescente, Olga, dar ao seu tio, Nicola, de 70 anos, que acabou adoecendo e morrendo em 15 dias.
Investigadores descobriram todo o esquema. E além da vovó Ana, eles também prenderam sua assistente, Lyubina Milankov, Danica, a assistente da assistente, a senhora Stana e seu irmão Sima, bem como a esposa dele, tá, Dona Sofia, e a adolescente Olga. Sendo assim, em 15 de maio de 1928, aos 90 anos, Anna Draxin-Pistova foi acusada dos assassinatos de Nikola Momirov e Lazar Ludovsky. Seu julgamento só aconteceu 13 meses depois, porque os policiais precisaram decifrar suas receitas que estavam em várias línguas diferentes e exumar os corpos para análise. De acordo com as investigações, a vovó, de aparência inofensiva, teria, através de suas poções, matado mais de 150 pessoas. Porém, seria muito demorado conseguir provar. Então, a vovó acabou sendo condenada a 15 anos de prisão com trabalhos forçados pelas 2 mortes comprovadas. Stana e a cunhada Sofia Momirov foram condenadas à prisão perpétua como as principais autoras dos crimes. Sima Momirov foi condenado a 15 anos e Lyubina Milankov a 8 anos. A adolescente Olga Sturza e a assistente Danica foram absolvidas. Apesar de jurar inocência, a idosa permaneceu presa por 8 anos até ser solta por idade avançada no dia em que completou 99 anos. Ela morreu 1 ano depois, aos 100 anos de idade. É incrível pensar como uma mulher pode se tornar má depois de ter tido seu coração dilacerado. No caso da vovó Ana, parece que ao tentar se vingar de ela tirou a vida de vários. Embora ela pudesse justificar seus crimes através das histórias de sofrimento e violência doméstica que suas clientes contavam, Ana não tinha provas e nem parecia ter vontade de as obter. Aquilo já tinha deixado de ser raiva há muito tempo e se transformado em negócio. Ou seja, no fundo, o que a história da vovó Ana nos ensina é que a dor de um coração partido jamais pode servir de justificativa para transformar a alquimia em arma de morte. Por mais tentador que seja pensar em justiça pelas próprias mãos, responder ao mal com o mesmo mal é aceitar o jogo do assassino. Antes de erguer o próprio julgamento e apontar o dedo, cabe a cada um de nós lembrar que a verdadeira força está em conter a ira, em buscar a redenção de quem sofre e em condenar o crime pelo sistema que constrói proteção e não vingança. Afinal, nós não somos juízes implacáveis. Nós somos seres capazes de empatia. E é nesse espaço de entendimento que podemos dizer não ao ciclo de violência. Bom, agora me digam o que vocês acharam desse expresso. Fotos da vovó Ana, da região e até da sua casa, vocês encontram no nosso site e também no nosso Instagram. Se vocês não seguem o Café Crime Chocolate por lá, sigam se possível, pois ajuda muito o podcast a crescer. E se vocês também ficaram interessados em fazer um teste de DNA para saber mais sobre sua etnia e quem sabe descobrir crimes que cruzaram a vida ou o mapa de seus antepassados, eu já vou contar onde eu fiz o meu, porque eu sei que vocês depois vão perguntar. Eu usei o Ancestry, tá? Linkando ele depois com um site chamado GeniaNet, que eu estou deixando o link para vocês na descrição desse episódio. Apesar do Ancestry não estar à venda em farmácias brasileiras facilmente, como aqui nos Estados Unidos, ele tem acesso à base de dados de imigração dos portos brasileiros, tá? Dos portos do Rio de Janeiro, um porto no Rio de Janeiro bem grande e outro em Santos, desde 1870. E além dele, também, se eu não me engano, também tem um porto perto de Salvador, tá? Tem diversos portos brasileiros linkados ao Ancestry. E além dele também tem a marca MyHeritage, que faz envios de testes para o Brasil. Porém, pesquisando aqui, eu encontrei um laboratório brasileiro chamado Genera, que também faz esse tipo de teste e eu achei o valor deles bem acessível. Eu estou deixando o link deles também na descrição desse episódio e no nosso site. E isso não é publi, viu, gente? Apesar de que se o pessoal desse Genera quiser fazer uma publi, é só mandar uns testes, né? Pra gente ver se funciona, né? Se é bom mesmo. E dar alguns de presentes pros ouvintes. Por que não, né? Bom, gente, agora eu vou indo. E volto amanhã com mais um episódio para vocês. Até lá!